Se alguém te perguntar agora, quantos países existem no mundo? Você saberá responder? Se a sua resposta for sim, acompanhada de um número específico, eu vou querer saber como você chegou a essa conclusão. Nesse vídeo, você vai aprender e entender por que é tão difícil saber quantos países existem exatamente no mundo. Descubra também o que a ONU, o Comitê Olímpico Internacional e a FIFA têm a ver com isso. Mas antes, vocês sabem que para crescimento é preciso engajamento. E nisso eu conto com cada um de vocês. Curta, comente, compartilhe conhecimento. Precisamos admitir que o conhecimento que a maioria de nós temos sobre os países do mundo é básico. E nossa atenção quase sempre está voltada para os países que estão constantemente nos noticiários, por conta de suas economias, métodos políticos, interações diplomáticas ou acontecimentos relevantes que impactam a comunidade internacional. Para descobrirmos quantos países existem exatamente ou aproximadamente no mundo, é importante entendermos como uma região passa a ser reconhecida de fato como um país. Uma convenção realizada em Montevidéu no ano de 1933 tratou exatamente desse assunto. O encontro foi referente aos direitos e deveres dos estados e apresentou as condições necessárias para que eles se inserissem no campo do direito internacional. Em outras palavras, foi mais ou menos assim: olha, ao fazer parte do clubinho, você terá esses direitos, aqueles deveres, mas para ser membro, tem que apresentar alguns requisitos. Não é só chegar e dizer, vou fazer parte, serei a partir de agora um país e terei o pleno reconhecimento de todos. Não! Para isso, foram estabelecidos nessa convenção 4 principais critérios para um território poder ser considerado um país: possuir uma população permanente que resida no território e pertença nacionalmente a esse país, ter uma delimitação territorial claramente definida, com todas as suas fronteiras traçadas, possuir uma forma organizada de governo e ter capacidade de se relacionar com os outros estados, o que significa ser reconhecido como um país pelos demais países e governos já existentes. Esse último requisito é muito importante, pois mesmo possuindo uma população permanente, tendo um território delimitado e um sistema organizado de governo, se esse território não tiver a capacidade de relações diplomáticas internacionais e com isso garantir o seu reconhecimento como país independente, de nada adianta. Além do reconhecimento internacional, o território que quer ser respeitado como um país independente precisa conquistar também uma aprovação da ONU, a Organização das Nações Unidas. Resumindo, é mais ou menos, de novo, como o exemplo do clubinho. Só que nesse caso, além de possuir os requisitos, você ainda precisa ter amizade com os diretores e membros desse clube. Ter diálogo. Eles precisam se simpatizar com você para que sua solicitação seja aceita e você se torne oficialmente um membro. No caso do território, oficialmente um país independente. Certo? Você já sabia que para ser um país soberano, precisava passar por todo esse processo e preencher esses requisitos? Conta pra mim aqui nos comentários. Afinal de contas, quantos países existem no mundo? É possível chegarmos a um número exato? Para respondermos essa questão, nos deparamos com outro dilema. Depende muito do órgão que realiza essa contabilização. As Nações Unidas são a principal referência no número de países, conhecido pela maioria de nós. A ONU diz que podem ser membros quaisquer estados amantes da paz que aceitem as obrigações propostas e no julgamento da organização consigam realizar estas obrigações. Diz também que um Estado só se torna membro quando o Conselho de Segurança recomenda sua entrada na Assembleia Geral. No Conselho, a adição de um novo país tem de ser aprovada por pelo menos 9 dos 15 membros, sem que um dos 5 membros permanentes, China, Estados Unidos, Reino Unido, França e Rússia,
use seu poder de veto. Mas além dos interesses da comunidade internacional, a política interna de cada país também define quem será reconhecido e quem não será. Segundo a ONU, desde 2011, com a entrada do Sudão do Sul, o órgão tem 193 países membros, considerados estados soberanos, com suas próprias fronteiras e governos independentes. Conta também com 2 estados observadores, o Vaticano e a Palestina, o que dá um total de 195 países. A ONU reconhece que o governo palestino existe e que é um legítimo representante daquele povo, mas a Palestina não é reconhecida como Estado soberano por alguns países membros da própria ONU. Por isso, algumas listas mostram apenas 194 países na organização. Um exemplo, olhando por outra ótica, é o Kosovo, que é reconhecido por 112 países da ONU, é membro do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, o FMI, mas por não estar na ONU, ainda é considerado um país de reconhecimento parcial. Além do Kosovo, há outros 5 países que ainda não fazem parte da ONU, mas são reconhecidos diplomaticamente como estados soberanos por ao menos um país membro da organização. São eles: Abcásia, Ossétia do Sul, República Turca do Chipre do Norte, República Árabe Saharaui Democrática e Taiwan. Nesse momento surge outra pergunta. Se a ONU reconhece 193 países e mais 2 estados observadores, por que as nações consideradas pelos Jogos Olímpicos e pela FIFA possuem um número diferente? Atualmente, 206 nações desfilam apresentando suas delegações nos Jogos Olímpicos, às vezes compostas só por um atleta. Como o Comitê Olímpico Internacional chegou a 206 membros? A questão é que durante a maior parte da existência dos Jogos Olímpicos não era necessário ser um país independente para participar. Atualmente participam do Comitê Olímpico Internacional os 193 membros efetivos da ONU, um dos seus membros observadores, a Palestina, e 2 países que têm apenas reconhecimento parcial. Além deles, há 10 territórios, que na verdade são territórios dependentes de outros países. Desde 1996, o comitê deixou de admitir territórios como este. Os que já estão no grupo permaneceram, mas só novos estados independentes poderão entrar, como aconteceu com o Sudão do Sul em 2011. No futebol, há ainda mais nações, são 211. Isso porque no passado, além de admitir alguns territórios dependentes diferentes do Comitê Olímpico Internacional, a FIFA também deixou que Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte entrassem com seleções separadas. Muito confuso e muita informação, não é mesmo? Para a ONU são 195, para o Comitê Olímpico Internacional são 206 e para a FIFA 211 nações. Então, a partir de hoje, quando te perguntarem quantos países existem no mundo, responda: depende de quem faz a contabilização. Comenta aqui qual tema ou curiosidade você quer ficar sabendo nos próximos vídeos. Aproveita para curtir e compartilhar conhecimento com quem você ama. A gente se vê!